Louvado seja Deus. Neste momento nós vamos fazer a nossa reflexão, meditar um pouquinho na mensagem que o Senhor tem para nós. Nós vamos apenas mencionar um versículo, Gênesis capítulo 22, versículo 8, para pegar como base o nosso tema da nossa reflexão. Quando Abraão estava indo para o monte oferecer um sacrifício, levando seu filho Isaque, eles pelo caminho, Isaque perguntou a Abraão: onde está o cordeiro? Aqui está a lenha, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, o fogo para o holocausto. Mas cadê o cordeiro? Porque era de costume oferecer em sacrifício um cordeiro. Então Abraão respondeu para Isaque: Deus proverá. E os dois seguiram, ambos juntos, prosseguiram a sua caminhada. O que eu quero chamar aqui a atenção para nós hoje, para você que está me ouvindo e também está assistindo pela internet, pelo YouTube, eu quero chamar a atenção porque muitas vezes nós temos o hábito de falar: Deus proverá. Podemos sim dizer Deus proverá. Eu mesmo já tive essa experiência e com essa palavra de Deus proverá, e eu digo: Deus proverá para você a bênção que você está precisando. Deus proverá para mim a bênção que eu estou precisando. Mas o que eu quero alertar aqui é que muitas vezes as pessoas cruzam os braços e ficam só dizendo: Deus está no controle de tudo, Deus proverá, mas não faz a sua parte. Ficam de braços cruzados, parados. E nós sabemos que ali Abraão falou para Isaque: Deus proverá, mas continuaram caminhando. Eu tenho muitas experiências assim, vista de muitas pessoas que às vezes vão fazer, por exemplo, quero dar alguns exemplos aqui. Às vezes a pessoa vai fazer uma prova de um concurso e ele não estuda. Ele diz: eu sou um filho de Deus, sou um servo de Deus e Deus proverá. Deus vai fazer com que eu passe nessa prova. Mas não estuda. Aí quando chega lá na hora da prova, não sabe responder as questões. O outro que nem disse que Deus proverá, mas estudou, batalhou, fez a sua parte e tirou nota melhor e passou. E a pessoa que estava dizendo Deus proverá, não passou. Mas é porque Deus não cumpre a sua palavra? Sim, Deus cumpre a palavra dele. É a pessoa que não fez a sua parte. Porque Deus proverá, mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, não podemos cruzar os braços. Temos que continuar nossa caminhada. Enquanto Deus não entra em providência, nós não podemos parar, nós temos que continuar. Se eu quero fazer uma prova, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Deus não é obrigado a colocar na minha mente, fazer eu saber as coisas sem eu estudar para fazer uma prova. Muitas pessoas, às vezes, também estão com problema de enfermidade, mas só espera por Deus, não quer ir ao médico. E muitas vezes nós sabemos que Deus usa o médico para nos trazer a cura, para nos dar o medicamento certo, para dar o diagnóstico certo. Deus proverá. Então aquilo que o homem pode fazer, ele tem que continuar fazendo, tem que fazer o seu esforço o máximo possível. Não pode ficar parado de braços cruzados, é que muitas pessoas têm feito isto, ficam de braços cruzados e só dizendo que Deus proverá, só dizendo que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle daquilo que Ele estabeleceu. Deus proverá aquilo que não está ao meu alcance. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas apertam, Ele proverá sim. Ele vai agir de forma milagrosa, ou vai tocar em alguém, de algum modo, para que essa pessoa, esse alguém possa nos ajudar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso querer colher frutos sem primeiro plantar uma árvore. Ninguém pode colher frutos sem antes plantar uma árvore. Alguém tem que plantar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então creia que Deus proverá. Deus proverá sim.
Em nome do Senhor Jesus, Deus proverá. Qual é a bênção que você está precisando? Ali Isaac questionou a questão do cordeiro que eles não tinham para sacrificar. Mas eles estavam indo lá para o monte com a lenha, com o fogo, com a ferramenta para imolar o cordeiro, mas não tinham o cordeiro. Não estavam levando o cordeiro. Porque ali naquele caso, um caso específico, onde Deus estava provando a Abraão e também dando a ele uma lição, e nós não vamos entrar nesse detalhe agora, por isso ele não estava levando o cordeiro. Mas era exatamente porque Deus queria mostrar, dar uma lição para ele, que em um outro momento nós estaremos falando mais sobre essa questão aí. Mas hoje a nossa reflexão é sobre Deus proverá. Então creia que Deus proverá. Se algo está impossível para você, quando você não tiver mais forças para lutar, quando você não tiver mais recursos para usar, pode ter certeza que Deus vai entrar em providência. Porque enquanto nós tivermos nossos recursos, nós devemos usar os nossos recursos. Eu me lembro que uma certa vez eu estava viajando, não tinha experiência com viagem, faz muito tempo isso, não tinha cartão de crédito, não tinha telefone, não tinha nada disso, há bem tempo. E o meu dinheiro acabou na viagem por um equívoco que houve, comprei uma passagem errada e de repente eu não tinha dinheiro para acabar de chegar em casa, mais de 300 quilômetros. Eu não tinha como ligar para nenhum familiar, porque nem telefone tinha. E eu fiquei, assim, ao princípio, comecei a entrar em desespero. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Minha timidez não me deixava pedir ajuda financeira para ninguém, não me permitia pedir dinheiro para ninguém, nem mesmo conversar com o motorista, ele me permitia ir de carona, que provavelmente não ia permitir. Então, eu era uma pessoa que tinha muito medo de receber um não. Então pensava, calculava, mas não dava certo. Mas eu estava indo até um determinado lugar, onde eu tinha passado e dava para ir até um determinado lugar. E eu então estava assim pensando e me veio na mente, orando, e Deus me veio na mente, o Espírito de Deus falou, Deus proverá. Mas eu estava prosseguindo a minha viagem, e até onde eu poderia ir, eu estava indo. E Deus então colocou no meu coração, Deus proverá. O Espírito Santo estava dizendo na minha mente, Deus proverá. Eu acreditei, criei, como eu já conhecia essa palavra, e sei que Deus proverá mesmo. E quando eu cheguei numa determinada cidade, entrou um senhor todo de terno, todo engravatado, com a maleta na mão. E quando aquele homem entrou no ônibus, o Espírito de Deus falou comigo, este homem vai completar a tua passagem, vai te dar o dinheiro para você acabar de chegar ao teu destino. E eu me tranquilizei. Disse, amém, Senhor. Amém. Mas quando chegou no entroncamento, onde eu teria que descer para pegar outro ônibus, e eu não tinha dinheiro para comprar passagem para continuar a viagem, era num posto de gasolina, era um entroncamento onde tinha um restaurante, aliás, uma churrascaria, e o pessoal daquele ônibus desceu para ir jantar, e outros prosseguir para um lado, e outros para outro destino. E eu sentei num banco ali à frente, na varanda ali daquele restaurante, e fiquei ali orando em espírito, Senhor, obrigado porque o Senhor vai prover para mim o meu recurso para acabar de chegar em casa. E aquele senhor que entrou no ônibus, como eu falei, com aquela maleta, ele entrou para jantar. E eu fiquei sentado assim, próximo da porta, de vez em quando eu olhava para lá, em direção a eles, ali está o meu dinheiro com aquele senhor. E quando ele ia saindo, ele me perguntou, porque naquela época eu não tinha coragem de me dirigir às pessoas naquela situação. Hoje eu já não tenho tanto problema assim, mas naquela época eu tinha uma timidez terrível. Mas ele veio e me procurou, você não foi jantar? Ele me perguntou, sentou ao meu lado, ele não quis jantar não. Aí eu contei a história para ele, meu senhor, é o seguinte, meu dinheiro acabou, eu estou indo para tal lugar, Rondônia, eu estava no Mato Grosso, e estava indo para Rondônia, é mais de 300 quilômetros de distância, onde eu estava. E eu disse, olha, o meu dinheiro acabou, eu não tenho dinheiro para passagem, muito menos para jantar. Ele ficou conversando ali, disse, eu conheço Cacoal, que é a cidade de onde eu estava indo, e ele estava vindo de lá exatamente. Ele estava indo ao rumo oposto, à viagem, ao destino oposto ao que eu estava indo. Ele estava vindo para Cuiabá e eu estava indo para Cacoal. Mas ele conversando ali, de repente, o ônibus que ele ia viajar estava de saída, ele falou tchau e estava indo. E eu só, em espírito, disse para Deus, e o meu dinheiro?
e o meu dinheiro. Aquele homem parou de imediatamente, virou para trás e me perguntou: quanto é mesmo que falta para você comprar a tua passagem, chegar até em casa? Aí eu disse para ele o valor, na época era 12 mil cruzeiros, ainda era cruzeiro, 12 mil cruzeiros. Ele colocou a mão no bolso, puxou o dinheiro e me disse: então não falta mais, está aqui o dinheiro para você. Eu agradeci ele e ele partiu a viagem dele, na viagem. Então veja como Deus entra em providência realmente. Veja como Deus provê realmente aquilo que nós precisamos. Eu não tinha condições, mas até onde eu pude ir, eu fui, crendo que Deus realmente ia providenciar para mim o recurso. Então, se você está no caminho, está na estrada, não sabe o que fazer, na estrada que eu digo, pode ser em qualquer situação da vida, pode ser enfermidade, pode ser questão financeira, questão familiar, questão conjugal, não importa. Se você já usou todos os teus recursos, Deus te proverá. Mas enquanto você tiver recurso, use. Não deixe de crer no agir de Deus, porque Deus é aquele que realmente cuida dos seus filhos. Agora, na hora certa, do jeito dele. Eu não posso exigir nada de Deus. Eu não posso, como eu disse a princípio aqui, ir fazer uma prova e dizer para Deus: eu quero que o Senhor faça eu passar naquela prova. Só que eu tenho preguiça, não quero estudar. Mas se eu tenho que estudar, me dedicar o máximo possível, que eu vou passar na prova, se realmente eu estudar, estiver preparado e saber responder as questões. Porque se eu não souber responder as questões, Deus não vai fazer eu adivinhar qual a questão que é certa, não. Porque eu tenho que fazer a minha parte, mas Ele entra em providência. Se tiver alguma coisa errada contra nossas vidas, Ele vai nos livrar, vai nos proteger. Mas creia nisso, Deus proverá. Mas faça a tua parte. Você já usou todos os teus recursos? Ou você está com os braços cruzados, esperando Deus agir, esperando Deus prover? Então, não fique sentado, parado. Descruze os braços. Faça a tua parte. Porque a parte de Deus, com certeza, Ele vai fazer. Então, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a palavra dEle. Querido Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus de providência. O Senhor é aquele que cuida dos Teus filhos. O Senhor é aquele que está atento à nossa necessidade. Mas sabemos também que nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar parados. Não podemos ficar imóvel. Temos que fazer a nossa parte, lutar, batalhar. Porque enquanto nós tivermos forças, precisamos trabalhar. Precisamos fazer aquilo que for necessário. E quando nós não tivermos condições, então o Senhor vai entrar em providência. Quando nós não tivermos o recurso, quando nós não tivermos o recurso para realizar aquilo que nós precisamos, o Senhor vai entrar em providência. Então essa pessoa, Pai, eu apresento a Ti. Essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Essa pessoa que está me assistindo neste momento. Pai, entre em providência em favor dessa pessoa. Mas dê a ela força e sabedoria para usar os recursos que ela tem. E quando ela não tiver condições mais de usar os seus recursos, quando não tiver mais condições de prosseguir a caminhada, com certeza o Senhor vai entrar em providência. Então, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, dê a vitória a essa pessoa, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vezes, em nome do Senhor Jesus, porque assim vai chegar a nossa vez, porque tudo tem um tempo também. Muitas vezes nós plantamos uma semente hoje e amanhã já queremos colher frutos, mas tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo certo. Então temos que esperar, batalhando, lutando, esperando, confiando em Deus, mas não podemos deixar de lutar, não podemos parar na caminhada. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja cada um de vós, sobre a vida de cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém.